Aí. E aí, gente, como foi? Quem teve férias? Levanta a mão aí, quem teve férias. E os outros? Ninguém teve férias? Mas pelo menos Natal, Ano Novo deu para celebrar. Ah, então tá bom, então. Turma, bora começar? Olha só. Deixa eu ver quem que tá faltando aqui. A Keila, né? E a Elisângela, só isso, né? Eu vou começando, tá bom? Gente, seguinte. O que que eu quero falar hoje para vocês? Primeira coisa, que esse ano nós vamos ter um ano atípico. Sabem por quê? Por que que esse ano vai ser um ano diferente? Quem chuta aí? Contem para mim. Por conta das eleições, talvez? Teremos eleições. O que mais que a gente tem esse ano? Copa. Temos Copa do Mundo e a gente vai ter feriados prolongados, muitos. Então é um ano muito atípico. O que que vocês têm que ter em mente? Tenham não percam tempo e energia e inteligência emocional discutindo em grupos de WhatsApp pelo presidente A ou presidente B. Cada um tem sua preferência, cada um tem o seu, mas assim, gente, não vale a pena. Aquela última eleição que a gente viu famílias brigando, a gente viu gente batendo no. Gente, para. A verdade é que a gente não tem controle sobre quem vai ganhar, porque, ah, não, mas Eliana, eu tenho meu voto, você tem seu voto. Ok. E só. Não, Eliana, mas se eu ficar brigando lá no grupo de WhatsApp, eu vou mudar a ideia de 10 pessoas. Gente, 10 não muda a eleição. Só quem sai perdendo é você. Perdendo tempo, perdendo energia, perdendo amizades. Para, não entra nessa pira. Se segura. É a mesma coisa quando deu a pandemia. Juro para vocês, toda vez que eu ia para a rede social, eu desligava a rede social, eu estava com falta de ar, eu achava que eu estava com Covid. Porque eu ficava vendo, nosso cérebro, ele lembra? Ele não sabe o que é real, o que é imaginário, ele não sabe. Se vocês ficam brigando em rede social, ele acha que vocês estão em estado de guerra. E aí vocês ficam mais estressados, vocês ficam com mais ansiedade. Desnecessário, tá? Ficam longe, gente, dessas confusões. Copa do Mundo e feriados prolongados, a equipe de vocês vai dar uma desfocada. Então, o que que a gente precisa entender? Vamos bater meta antes. Vamos ter foco no que precisa ter. Porque a hora que a gente entra nessa confusão, vai ser confusão mesmo. Copa do Mundo, vocês sabem como que a galera fica, né? Uhul, parece que é a vida deles ali. Tudo é motivo, né, gente? Então, a gente tem que ter foco no planejamento, foco nas metas. Porque a hora que entrar essas coisas, ok, a gente já fez o que tinha que fazer. Aí, o que que tem que ter? Foco para voltar logo. Ah, teve jogo do Brasil? Uhul, a galera dispersou. Gente, no dia seguinte, traz a pessoa, faz uma reunião de manhã logo, foco em meta, foco em meta. Vocês têm que direcionar o cérebro da equipe de vocês. E, como esse ano vai ser um ano bem. Eu calculo, gente, que dos 12 meses nós teremos 10 para bater a meta anual, por conta disso tudo, certo? Então, em vez de bater em 12, a gente vai bater em 10. Essa é a verdade. Como que a gente vai fazer isso? Com uma liderança muito forte. Precisamos ter uma liderança muito forte. E aí eu repaginei toda a mentoria para vocês. Eu vou apresentar ela para vocês agora, tá bom? Espera aí. Ué, a Cami caiu, não caiu, não? Deixa eu achar aqui só meu PowerPoint, gente. Segura. Deixa eu ver se é essa aqui. É aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês, então. Vocês estão vendo esse PowerPoint? Deixa eu colocar a tela cheia. Aqui. Olha só. Leiam aí. O que está falando aí, gente? Quais são? Vamos lá. Agenda cheia, reagindo a incêndios, cansaço constante,
Alguém se reconhece em algum momento nisso? Mais ou menos. E aí? Rafa, Cleison, Andréa. Risco de burnout e desgaste da equipe. Tem gente que alguma vez já chegou, está perto de um burnout, gente, falar, meu Deus, vou ter um treco. Sensação de não ter controle sobre o próprio tempo. Parece que o relógio para você ele é mais rápido do que para os outros. A hora que você piscou, acabou o tempo, acabou o horário, e você ainda não deu conta de fazer todo o checklist que você tinha para fazer. Falta de clareza sobre o que é realmente importante. Não sei o que eu resolvo primeiro, não sei o que eu faço. A hora que você viu, o prazo de um negócio explodiu e você não tinha visto, estava fazendo outra coisa. Parece familiar ou não? Sim? A Cami está tentando entrar, ela não está conseguindo. Deixa eu ver se ela está falando alguma coisa lá. Não sei. Aí, a Cami conseguiu agora. Boa, Cami. E aí, gente? Às vezes a gente tá assim, às vezes é só às vezes que acontece toda essa confusão, né? E aí, o que que a mentoria esse ano, reestruturada e repaginada, vai acontecer? Onde a sua liderança pode chegar? Essa é a sala da alta performance. É o seu destino como líder 360. Então, o nome da nossa mentoria, a partir de hoje, vai ser Líder 360. E o que significa um líder 360? É um líder que consegue se enxergar, mas consegue enxergar ao redor dele todo. É um líder com visão. Então, é um líder que tem uma equipe autônoma. O que é uma equipe autônoma, gente? É que ela funciona e entrega resultado, sem você precisar estar lá colocando a mão no operacional. A minha equipe vende, mas ela só vende se eu estiver vendendo junto. Aí a minha equipe entrega, mas ela só entrega se eu estiver lá, tipo, respirando no cangote. Então, é a sua capacidade de formar novos líderes. Porque líder que é bom forma novos líderes. Porque qual que é o papel de um líder 360, gente? É desenvolver pessoas, profissionalmente e pessoalmente. Esse é o papel do líder. Toda vez que você chega na empresa, o teu papel é desenvolver pessoas. Você chegou na empresa, o teu papel é desenvolver pessoas. Se desenvolver, não tem como a gente desenvolver o outro sem se desenvolver, mas teu papel é desenvolver outras pessoas. É fazer aquela pessoa ser melhor do que ontem. E aí, foca em visão e estratégia, não só na operação. Então, o papel do líder não é estar só olhando ali o que ele precisa fazer. Ah, eu preciso fazer isso, 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 isso. Ele tem que estar olhando porque ele precisa fazer, mas ele tem que estar com um olho por isso que é 360, ó, eu preciso estar olhando tudo, o que eu estou fazendo, o que meus liderados estão fazendo, como eles estão falando com os clientes, é visão 360. Então, não é só no que eu estou fazendo, às vezes o líder entra ali no computador e fica ali, né? Tá tendo um terremoto, ele não tá nem percebendo. O líder tem que estar ali, mas ele tem que estar olhando quem chegou, quem não aconteceu, com quem que o liderado está falando, o que está acontecendo. Qual que é a cara do meu liderado? Ele chegou bem, não chegou bem? Ele está desfocado? Ele tá concentrado? Ele está seguindo o cronograma? Não está seguindo o cronograma? E aí, para atingir alta performance profissional e pessoal. Não existe alta performance sem auto performance, certo? E esse é a jornada de vocês. Então, sair de um líder reativo, conseguir ser um líder consciente, daí se tornar um líder formador, passar a ser um líder estratégico e se tornar um líder 360. O 360 é aquele líder que forma líderes, que gera resultado com as pessoas. Líder não adianta gerar resultado sozinho. Isso é ser um operacional M4. Pô, sou muito bom no que eu faço, sensacional. Mas aí eu só sou um operacional M4, não sou líder. Líder, ele está formando pessoas que batem meta, que geram resultados. Isso é ser líder, né? O nível primeirinho lá, que é o reativo. Gente, quem tiver com dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, é só abrir o microfone e falar, tá bom? O primeiro nível, que é o líder reativo,
Qual que é o objetivo nesse nível que quem se encontra, às vezes você não se encontra mais, às vezes sim, mas qual que é o objetivo do líder que está ali reativo? É sair do caos pessoal de reatividade. O que que é reativo? Ai, aconteceu uma coisa, eu estou feliz. Aconteceu outra, eu fico triste. Aconteceu outra, eu fico estressado. Ele é comandado pelo mundo exterior. Ele não tem um autocontrole. As pessoas e o mundo comanda ele e a performance dele, né? Esse é o reativo. E aí ele conseguir sair disso e recuperar a energia, clareza e controle, apesar do que está acontecendo lá fora. O mundo está desabando e eu continuo com energia, clareza e controle. Nesse nível, aprende a organizar a rotina, tem e segue uma agenda, sabe o que é prioridade, o que é emergência, o que não precisa ser feito agora, consegue gerar nele mesmo energia, foco e disciplina, independente de se ele está motivado ou não. Ele começa com uma autogestão emocional, ele adota uma mentalidade adulta, a criança faz o que quer, o adulto faz o que precisa ser feito, né? Então eu adoto essa mentalidade, ou seja, eu controlo minha rotina, a rotina não me controla. Eu controlo o meu mundo, o mundo não controla o meu mundo. Eu tenho um autocontrole. E aí ele passa para o nível 2, que é o líder consciente. Qual que é o objetivo nesse nível? Construir segurança. Eu sou seguro para liderar pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas bravas, pessoas felizes. Eu tenho segurança. Eu tenho posicionamento. Eu falo sim quando eu preciso falar sim, eu falo não quando eu preciso falar não. Eu cobro meta, eu cobro resultado. Eu sou posicionado como líder. E eu tenho maturidade emocional, porque eu sei fazer tudo isso. Cobrar, falar, delegar, corrigir, dar feedback, mas com maturidade emocional, sem surtar, sem chorar, sem humilhar, sem gritar. Então, o que que você aprende nesse nível? Assumir autorresponsabilidade. O que é ter autorresponsabilidade? Eu aplaudo meu time quando a gente bate meta, mas eu assumo a responsabilidade quando alguém no meu time erra. Eu não culpo, porque eu sou líder e eu sou responsável pela minha equipe. Quando na minha equipe, gente, um operacional faz burrada, eu jamais eu ligo para o operacional. Eu ligo para quem? Para gerente, para os líderes. Eu vou em cima de liderança. E ó, meus líderes estão aqui, hein? Eles não me deixam mentir. Ai, se meu líder falar, ai, mas é que eu falei, mas o fulano não fez. Oxe, ele é líder. Se o fulano dele errou, ele tem que assumir a responsabilidade. Ou ele delegou errado, ou ele não checou. Como que a gente fala, João? A gente falava muito para o João que ele tem que checar. Ele falou, bom, resumindo, checar é vigiar. Eu falei, basicamente é isso, ó. Tem que estar olhando a equipe. Esse é o papel do líder, né? Nesse nível, a gente fortalece identidade e autoridade como líder, né? Para eu não ter medo, para eu saber como fazer, como cobrar, para as pessoas me olharem, me respeitarem, não por medo, mas por admiração, por exemplo. Aqui você aprende a se comunicar com clareza, com maturidade. Já aconteceu às vezes de vocês falarem alguma coisa para a equipe e ninguém entender nada? Faz errado, não faz. Aconteceu já ou só comigo, gente? Acontece, né? A gente fala, a hora que a gente fala, arrasei na minha reunião. Aí ninguém faz o que você falou, tipo, faz diferente. Você falou, "Oh, não. E aí, a culpa é da equipe? Não. A gente para e pensa, ih, falei errado, não me comuniquei, né? E aplicar resiliência emocional. Eu estava falando com um empresário agora e a gente estava falando sobre líderes, formação de líderes. E eles me perguntaram, o que que um líder precisa ter? Quais são as características de um líder? Eu falei, além do básico, que é honestidade, integridade, ética, a única coisa que um líder precisa ter é resiliência. Resiliência. E por quê? Essa pergunta é boa. Por que que um líder precisa ser resiliente? Quem mata a charada?
Porque ele é o pilar da equipe? Boa! Ele é o pilar da equipe, a equipe vem nele. Mas ele está entre a equipe e quem, gente? Quem que está acima de vocês? O Os estratégico? empresários, os diretores maiores. Nós somos o hambúrguer do sanduíche. Isso! Quem está acima de vocês? Outros líderes, gerentes, diretores, os donos. Só que quem está abaixo de vocês? A equipe. Então, vocês sofrem pressão de cima, precisamos bater meta, precisamos faturar tanto, precisamos lucrar tanto, precisamos entregar tantos projetos, precisa isso, precisa contratar mais gente, precisa, é isso. E o pessoal da equipe fica, mas eu não consigo, mas não sei o quê, mas eu não quero mais, eu vou pedir a conta, não sei. A gente fica ali, gente, sanduíche. Então, a única coisa que um líder precisa ter para crescer é resiliência. Se é resiliente, você vai crescer. Se você for resiliente, aguentar pancada, tudo bem, você vai crescer. Agora, não adianta o líder ser inteligente, o líder ter várias competências, saber tudo sobre o trabalho dele se ele não aguentar pancada. Não vai. Não vai. E na vida é assim, gente, a gente só cresce se a gente aguentar pancada. É pressão. Porque a gente só cresce na pressão. E eu gosto de falar para minha equipe que pressão é privilégio. Se eu não estou sofrendo pressão, significa que eu não estou na zona de crescimento. Eu só cresço quando eu estou na pressão. A pressão significa que eu estou em zona de crescimento. Sem pressão, eu estou na zona de acomodação. Eu já sei o que fazer, eu já faço o que eu faço, já sei fazer, já está tudo certo, estou tranquilo. E tá ótimo. Tem gente que não gosta de sair dessa zona, tá tudo bem. Só que ele não vai crescer na vida e tá tudo certo. Tem gente que não quer, tá tudo bem, gente. Agora eu quero crescer, eu quero mais cargo, eu quero mais salário, eu quero conquistar minha casa, eu quero viajar, eu quero crescer. Ei, para crescer eu preciso crescer profissionalmente. E eu só cresço profissionalmente quando eu estou na zona de pressão. Só que aí é pressão. Então, quando você se sentir na pressão, pensa, pressão é privilégio. Eu estou crescendo, é fase de crescimento, né? Então, por isso que líder precisa aguentar, tem que ter resiliência, gente, precisa aguentar pancada, tá bom? Próximo nível, que é o nível 3, é o líder formador. Qual que é o objetivo aqui? Criar autonomia no time, ou seja, o time chega para trabalhar e sabe o que precisa fazer. Eu estava conversando com uma líder e ela falou assim para mim que todo dia de manhã ela acordava às 5 horas da manhã para mandar para o WhatsApp o que cada um da equipe tinha que fazer naquele dia. Ô, gente, você já imaginou? Não dá. A tua equipe tem que chegar para trabalhar sabendo o que ela precisa fazer e entregar. Eu preciso criar uma equipe comprometida com resultado. Chega aqui para mim, gente. Quando a gente fala em presta atenção nessa frase. Ó, se vocês entenderem isso hoje, vai mudar a chave o jogo para vocês. Quando a gente fala de comprometimento, não é uma pessoa que simplesmente trabalha muito. Tem gente na tua empresa que não para de trabalhar. Ela é comprometida com o trabalho. É ruim? Não é ruim. Só que não basta para ela ser boa. Uma pessoa boa, ela tem que ser comprometida com o resultado. Vocês conseguem entender a diferença entre comprometida com o trabalho e comprometida com o resultado? Vou dar um exemplo comercial. O comercial mais fácil da gente visualizar, por isso que eu vou falar de um comercial, tá bom? Mas aí cada um traduz para a tua equipe. Eu tenho lá uma pessoa que é comercial, a pessoa chega, liga o dia inteiro, fala com um monte de cliente, atende um monte de gente. Nossa, ela trabalha, ela não para tomar café, para ir no banheiro, ela não, nem respira. Só que ela fecha 0 vendas. Eu tenho uma outra pessoa que ela chega lá, ela trabalha, óbvio, ninguém gera resultado sem trabalhar, mas ela almoça, ela toma café, ela às vezes para, dá uma respirada, e ela vai lá e fecha 2 vendas. Resultado não é sorte. Resultado é porque o foco da pessoa tem resultado. Quem que vale mais para a empresa? A pessoa que trabalhou sem respirar, sem ir no banheiro, sem almoçar, ou a pessoa que fez 2 vendas?
Eu não estou falando valor de pessoa, eu estou falando de valor business, gente. Estou falando de empresa aqui. Quem tem mais valor na tua equipe e para a tua empresa? Bora, me conta aí quem que vocês acham que tem mais valor. A que fez 2 vendas ou a outra? Com certeza que dá resultado, né? Com certeza a que dá resultado. E aí, qual que é o grande problema? Às vezes, você chega para trabalhar sem ter a clareza do porquê que você está fazendo aquele monte de tarefa. E a gente chama isso na nossa empresa de tarefeiro. A pessoa que faz um monte de coisa sem ter uma visão maior do porquê. Às vezes a pessoa que está ligando, ela só, na cabeça dela, ela tem que ligar para os clientes, entendeu? Tô ligando, tô ligando, tô ligando, tô ligando. Mas às vezes não está dando certo. Ela já falou o script para 10 pessoas e não funcionou, e ela continua falando a mesma coisa. Ela está abordando do mesmo jeito, ela está fazendo o mesmo contorno de objeção e nada está funcionando, e ela continua fazendo as mesmas coisas. Quem tem O trabalho foco? dela é vender, não ligar, né? Isso! Exato, Ander. E aí a pessoa que vendeu, provavelmente ela começou a ligar, não estava dando certo, ela mudou o script, ela pensou um outro jeito de fazer, uma outra maneira. Ela mandou o WhatsApp, a pessoa não atendeu, ela ligou. Porque ela não está focada na tarefa que ela precisa fazer, ela está focada no resultado que ela precisa atingir, que é vender. Traz isso para você hoje. Quando você chega na empresa, você está focado na tarefa ou no resultado? E a tua equipe, eles têm clareza do resultado que eles precisam atingir ou eles estão focados só na tarefa? Você mandou fazer, eles estão fazendo, independente se aquilo está dando certo ou não. Quando você entende isso, você muda o jogo. É fácil? Não é fácil. Eu, Eliana, às vezes entro no modo tarefeiro. Às vezes começa tanto projeto, tanta coisa para gravar, tanta aula para gravar, tanta coisa para fazer, tanto projeto para escrever, tanta reunião. O que eu começo a fazer? Ctrl C, Ctrl V na minha rotina. Eu acordo, faço as mesmas coisas, durmo, acordo, faço as mesmas coisas, durmo. Aí eu paro e falo, meu Deus, vou dar um exemplo para vocês. Toda semana eu tenho que escrever conteúdo que vai lá para a rede social, certo? Os videozinhos que eu gravo lá. Toda semana eu tenho que escrever. O que eu faço quando eu estou muito atolada de coisa? Eu sento lá, escrevo os conteúdos, gravo e ponho para rodar. Isso é ser tarefeira. Eu estou cumprindo a minha check, sabe o check? Feito, feito, feito. Mas não gera resultado. Como que é o certo para gerar resultado? Eu tenho que sentar na hora de escrever conteúdo, eu tenho que abrir minhas redes sociais, eu tenho que ver qual trouxe engajamento, qual trouxe compartilhamento, qual trouxe o que funcionou, o que não funcionou, e aí eu tenho que modelar o que funcionou. E aí eu vou escrever. Vocês entenderam a diferença? Aí a minha pergunta para vocês é isso: se vocês têm clareza do resultado que vocês precisam, ou vocês estão sendo tarefeiros, e a equipe de vocês tem clareza, ou eles simplesmente sentam lá e ficam lá fazendo um monte de tarefa o dia todo, né? Então, esse nível é um nível que a gente vai gerar toda essa clareza na nossa equipe, tá bom? Nesse nível também, a gente coloca pessoas certas nos lugares certos, de acordo com o perfil comportamental. A gente aprende a delegar, não delargar. Então, eu ensino as pessoas a fazer o que eu faço, com a mesma eficiência ou até melhor. O João, ele pegou várias coisas que eu fazia. Ele faz muito mais rápido do que eu, muito melhor. O Ander, hoje, ele que fala com vários BOs dentro da empresa, mas ele fala muito melhor do que eu. Muito. Vocês entendem? É você formar pessoas que fazem o que você faz hoje igual ou muito melhor. Então, aplicar níveis de maturidade, M1, M2, M3, M4, para desenvolver cada pessoa. A gente vai vendo mais detalhes, né? Saber resolver conflitos com foco em solução. Como que eu faço minha equipe parar de brigar? Como que eu faço para o cliente parar de gritar? Como que eu faço? Mas tudo isso focado em solução
né? Então, no nível 3, a equipe cresce porque eu lidero, não porque eu controlo. Líder controlador não forma times de alta performance. No nível 4, que é um líder estratégico, o objetivo aqui é a gente estruturar a gestão de resultados. Então, eu vou ter uma gestão. Eu vou saber controlar resultados, sem controle de pessoas. Dá para entender a diferença? Eu paro de controlar a pessoa e passo a controlar resultados. Eu não quero saber se a minha menina está escrevendo de azul ou de preto, se ela está usando a IA ou se ela está usando, sei lá, outra coisa, se está usando Canva ou se está usando PowerPoint. Não é sobre isso. Eu vou começar a controlar resultados, se o resultado final foi o que a gente esperava ou não. Aqui eu vou aprender a implementar metas claras, fazer métricas, plano de ação, saber conduzir reuniões, criar rituais, fazer uma gestão produtiva, construir culturas de feedback. Tem líder que tem uma grande dificuldade em dar feedback, tanto para o positivo quanto para o negativo. Tem líder que só sabe bater e não sabe elogiar. Você não ouve um elogio da boca do líder, só massacre aqui. E às vezes ao contrário, só sei elogiar, só sei falar de coisas leves, mas na hora de dar feedback, porque chegou atrasado, porque não está de uniforme, porque entregou uma coisa errada, não sabe dar feedback, não gosta, se esquiva, tenta não dar o feedback. Ou às vezes fica lá meia hora falando, ai, você é tão lindo, você é tão maravilhoso, você... Mas fala um monte de coisa para poder fazer um feedback, né, de melhoria. E aqui você vai aprender a estruturar processos de recrutamento, de seleção, de rampagem, aprender a demitir pessoas. Mais importante que saber contratar é saber demitir. Uma demissão mal feita traz problema para você e para a equipe e para a empresa, né? Então, aqui, resultado virou processo, não esforço. A tua equipe vai bater meta, não é porque você está sangrando. A tua equipe vai bater meta porque você montou um processo e um processo de gestão em volta da tua equipe. E aí, finalmente, você se torna um líder 360, né? Qual que é o objetivo do líder 360? Ter equipes que funcionam, ter formado novos líderes, e tudo isso sustentando alta performance. Tem gente que consegue formar líderes, assim, bem meia boca, né? Em vez de liderar, tá controlando, e aí a performance não sustenta, os resultados despencam. Então, fazer tudo isso sustentando alta performance. É você sair do operacional. Líder não é operacional, não sei se vocês sabem disso. A gente tem o pessoal do estratégico, que são os donos, os sócios, os diretores. A gente tem o pessoal do tático, que são vocês, são os líderes, os gerentes. E a gente tem o pessoal do operacional. Se hoje você faz muito operacional, provavelmente é porque você não formou equipe ainda para fazer a parte operacional. Mas o papel do líder não é estar no operacional, é ele fazer a gestão da equipe. É ele conseguir olhar para a equipe e fazer meta, métrica, feedback, ponto de contato, plano de ação, fazer essa liderança da equipe. É isso que um líder faz, né? Consolidar a cultura no dia a dia. Líder bom é líder que mantém cultura no dia a dia. Formar novos líderes, como a gente já falou. E integrar alta performance profissional com pessoal, tanto sua. Não adianta você ser um líder top e estar destruído. Tá sem saúde, tá com energia baixa, tá com depressão, não adianta nada, gente. Isso não se sustenta a longo prazo, né? E não adianta você formar uma equipe super de alta performance também despencando. Isso não é ser alta performance. Então a pessoa tem que estar bem pessoalmente e profissionalmente. E pessoalmente, quando eu falo, é inclusive você como líder ajudar os teus liderados a bater meta de pessoal. É você saber quais são as metas pessoais de cada um e ajudá-los a caminhar para essa meta pessoal. Por quê, gente? Porque a tua equipe não vai bater meta e ser alta performance, porque ele te ama, porque ele ama a empresa, porque... Tudo bem, pode acontecer tudo isso. Mas ele só vai levantar da cama todos os dias e fazer o que precisa ser feito porque ele quer comprar um carro novo, porque ele quer comprar uma casa nova, porque ele quer viajar para o Canadá, porque ele quer tirar carteira, porque ele quer realizar os objetivos dele.
casar, ter filho, sei lá. E você, como líder, tem que saber disso e ajudá-lo a isso, assim como você tem que ter clareza dos seus também. Alguma dúvida? Não? Sim? Rafa, tudo bem? Sim? Vamos ver que nível de liderança vocês se encontram hoje? Vamos fazer um diagnóstico para a gente ver para que serve esse nível de liderança. Esse nível de liderança que a gente vai fazer hoje não vai ser, não é para julgar, para te, você é muito bom, ou para te, nossa, você é péssimo. Não é. Isso é para gerar clareza onde vocês estão e onde vocês precisam chegar e o que precisa ser feito para isso. Fechou? Então vamos fazer um teste aqui. Deixa eu abrir o diagnóstico. Cadê? Papel e caneta na mão, por favor. Vocês vão respondendo para mim, tá bom? Vocês vão dar uma nota de 0 a 10 para vocês em cada questão. 0 é que nunca. Nunca aconteceu, nunca tenho, nunca. 10 é sempre. Deu para entender? 0 é nunca, 10 é sempre. Tem que ter verdade, tem que ter coragem, tem que ter humildade para responder, porque isso é importante para vocês, tá? A gente vai então para o 1. Tenho energia física e mental estável. Nunca tenho energia, Eliana, nem mental nem física, é 0. Eliana, sempre, 24 horas eu tô com energia, é 10. E aí tem as variações entre isso, né, gente? Tá? Então, tenho energia física e mental estável. 2. Eu cuido do meu corpo e da minha saúde. E aqui eu vou colocar atividade física, alimentação de qualidade e sono de qualidade. Quanto você cuida dessas partes aí? 0 é nunca, 10 é sempre. 3. Sei regular minhas emoções sob pressão. Quando eu estou sob pressão, eu consigo regular as minhas emoções. 0 é nunca, 10 é sempre. 4. Eu tenho agenda. Na minha agenda, eu tenho tarefas pessoais e profissionais. Eu tenho dias, horário de início, horário de término de cada atividade. E ela é respeitada. Ela é organizada e respeitada. 0 nunca, 10 sempre. 5. Sei diferenciar urgência de prioridade. Eu olho para tudo que está acontecendo e eu sei o que é urgente e o que é prioridade. Tipo, é importante, mas eu consigo fazer num horário programado. 0 é nunca, 10 é sempre. Esse é o primeiro bloco. Soma a nota desse primeiro bloco, por favor. Pronto. Agora, a gente vai para o bloco 2. O bloco 2, questão 6. Assumo responsabilidade total pelos resultados do time. Ou seja, sempre que dá alguma coisa errada, eu bato no peito e eu assumo perante os donos, os gerentes, perante o pessoal de cima, eu bato no peito e falo: errei. 0 nunca, 10 sempre. 7. Tenho segurança e posicionamento como líder.
Me sinto seguro para liderar, sei me posicionar, sei falar sim, sei falar não, sei colocar minhas ideias, tanto com a equipe quanto com o pessoal do estratégico, né? O pessoal de cima. Concordo, discordo, explico o porquê, eu consigo me posicionar? 8. Minha comunicação é clara e minha equipe me entende. 0 nunca, 10 sempre. 9. Lido bem com emoções difíceis, sem explodir e sem me omitir. Então, tô com alguns, por exemplo, com uns desafios emocionais ali, né? Tá acontecendo alguma coisa ali na empresa, na equipe, com a diretoria, e eu consigo não explodir, não ter um surto, mas também não fico quieto, não me omito. Eu consigo falar, tipo, sem ter uma crise. Então, 0 nunca, 10 sempre. 10. Sou exemplo emocional para o time. O time me olha e ele me vê com equilíbrio emocional, em situações de pressão, em situações desafiadoras, na minha vida pessoal, né? O time me olha e eles conseguem ver isso. 0 nunca, 10 sempre. Esse é o bloco 2. Soma as notas do bloco 2, por favor. Pronto? Próximo bloco, 11. Desenvolvo pessoas tecnicamente e emocionalmente. Eu, ou seja, você, né, desenvolve pessoas tecnicamente e emocionalmente. Eu estou sempre ali, ensinando alguma coisa de desenvolvimento pessoal ou de desenvolvimento técnico para as pessoas que estão ali dentro da empresa comigo. De 0 nunca, 10 sempre. Delego com critério e acompanho sem centralizar. O que é delegar com critério? Eu delego para a pessoa certa, a tarefa no momento certo, para a maturidade certa. E eu, depois que eu delego, eu acompanho a pessoa para quem eu deleguei, sem pegar de volta, né? Porque às vezes a gente delega, daí a pessoa erra, eu vou lá e faço. Não, né? Aí não é delegar. Aí eu centralizei, eu voltei para mim. Então, de 0 a 10, quanto que você consegue fazer isso? 13. Uso perfil comportamental e níveis de maturidade na minha liderança no dia a dia. Quando eu vou falar com alguém, eu penso no nível de maturidade, penso no perfil comportamental. Quando eu vou delegar alguma coisa, eu penso no nível de maturidade, penso no perfil comportamental. Eu uso isso no meu dia a dia? 0 nunca, 10 sempre. 14. Resolvo conflitos com foco em solução. Eu consigo resolver conflitos cliente, conflitos com equipe, conflitos com equipe com diretoria, mas sempre com foco em solução. 0 nunca, 10 sempre. Ou eu passo BO, né, para outra pessoa resolver. 15. Uso problemas para treinar o time, não para resolver tudo. Como assim? Aparece um problema, aparece uma situação nova, eu dou logo a resposta para minha equipe, ou eu uso isso para treinar o meu time, seja na hora perguntando como ele pensou, qual solução ele pensou, ou eu uso isso depois num treinamento semanal. Eu uso problemas para treinar o meu time, 0 nunca, 10 sempre. Fechamos o bloco 3, soma as notas do bloco 3, gente, por favor. Próximo bloco, 4. 16. Tenho metas claras e métricas acompanháveis, não só suas, mas da equipe também. Todo mundo na minha equipe
tem meta, tem métrica e eu acompanho isso no dia a dia. 0 nunca, 10 sempre. Dezessete, eu trabalho com planos de ação. Então, todo mundo na minha equipe e eu mesmo tem o plano de ação. O que é plano de ação, gente? É o que vai ser feito, como vai ser feito, por quem vai ser feito, quando vai ser feito, quanto vai custar. Todas as tarefas têm plano de ação. Então, você trabalha com planos de ação? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Por exemplo, vamos supor que vocês trabalham com inadimplência, tem que cobrar inadimplentes. Aí eu tenho que cobrar lá, sei lá, um exemplo, 30 mil por mês de inadimplência. Essa é a meta. A métrica é assim, ó, se eu tenho que cobrar 30 mil no mês, quanto que eu tenho que cobrar em cada semana? Quanto que eu tenho que cobrar por dia, né? E plano de ação é assim, como que eu vou cobrar? Por WhatsApp, por ligação, por e-mail, quantas vezes eu vou ligar, quem vai fazer essas ligações, quais serão os horários, isso é plano de ação, tá bom? Então, trabalho com planos de ação, 0 nunca, 10 sempre. 18, tenho rituais e reuniões bem definidos. Então, você faz rituais com a sua empresa, com a sua equipe, e, e reuniões, e já são definidos, tipo, sua equipe sabe. Vou dar um exemplo, toda primeira quarta-feira do mês, nossa equipe faz fechamento de resultado. Isso é marcado, todo mundo já sabe. Toda sexta-feira eles têm treinamento, é isso, né? Toda sexta, gente. Eles têm treinamento, né? Isso são reuniões marcadas. E rituais é tipo assim, ó, lá todo mundo chega de manhã e coloca as gratidões na parede. São rituais, tá bom? Então, vocês têm de 0, 0 é nunca, 10 é sempre. 19. Dou feedbacks claros e consistentes. Eu tenho o hábito do feedback. Eu sempre estou dando feedback. Eles têm clareza. A minha equipe sabe que eu estou dando um feedback. Próximo. 20. A cultura é vivida, não só falada. A cultura organizacional dentro da empresa, ela é vivida no dia a dia. Os valores da empresa, a missão da empresa é sempre falada, ela está sempre sendo comentada, as decisões são tomadas dentro da cultura. Vocês têm essa vivência com a equipe da cultura organizacional? 0 é nunca, 10 é sempre. Fechamos o bloco 4, soma as notas do bloco 4, por favor. Bloco 5. 21, é o último bloco, tá bom? 0 a 10. Formo líderes dentro da equipe. Eu estou formando líderes dentro da minha equipe? Eu estou treinando pessoas para se tornarem líderes? Com essa visão, né? Essa pessoa eu vou treinar porque ela vai ser líder. Eu estou formando esses líderes? 22. O time performa mesmo sem a minha presença? Ou você não pode tirar férias? Ou quando você vai tirar uma folga e a equipe está trabalhando, ou quando você vai viajar e está tudo acontecendo, a equipe para, ninguém gera resultado, dá problema, ficam te ligando, mandando WhatsApp. Então, o time performa mesmo sem você? 0 é nunca, 10 é sempre. 23. Consigo focar no estratégico e no tático, não no operacional. Eu consigo sentar, fazer meta, desenhar plano de ação, pensar quem que vai bater qual meta, eu consigo olhar para a contratação, fazer entrevista, eu consigo olhar, ter uma visão sistêmica de tudo, ou não, ou eu estou lá naquele operacional, apagando incêndio, correndo, suando, resolvendo um monte de coisa. Então, eu consigo focar no tático, gente, de 0 a 10, tá? 24. Resultados se mantêm mesmo sem o empresário presente. Ou seja, vamos supor que o dono da empresa, ele resolveu tirar férias.
e ele deixou você com a equipe. Ele foi viajar, ele foi, sei lá, ele foi passar uma semana fora da empresa. A equipe continua gerando, vocês continuam gerando resultado dentro da empresa, mesmo sem ele estar? Zero é nunca, 10 é sempre. E último, 25, minha vida pessoal e profissional é equilibrada. Eu trabalho, mas eu dou risada com as pessoas que eu amo, eu faço atividade física, eu tenho um tempo de lazer, eu tenho tempo para estudar. De 0 a 10, 0 é nunca, 10 é sempre. Soma a nota desse último bloco. E aí, soma a nota geral, tá bom? Então, deixa a nota por blocos e faz uma nota geral. Pronto? Ander, fala sua nota para mim, por favor. Gente, não precisa, tipo, meu Deus, a minha nota foi muito ruim. Vocês estão aqui para isso. Se vocês já fossem um líder 360, vocês não precisavam estar fazendo mentoria. Ou precisava, né? Porque a gente precisa Uhum. estar aprendendo sempre, mas vocês estão aqui para aprender, tá bom? Então não precisa ficar, ai meu Deus, socorro, minha nota foi péssima, horrível. Ótimo. Isso significa que você tem consciência, porque muita gente às vezes não tem nem a consciência, acha que está arrasando, né? Então não precisa ter, ai que horror, minha nota. Não, tá bom? Tranquilo? E aí eu vou anotar aqui e daqui 3 meses a gente vai fazer de novo para ver o que melhorou, o que piorou, tá bom? Então, a gente vai mapear durante a mentoria. Então, Ander, pode falar, por favor. Uhum. Bom, as minhas notas, elas ficaram em média de 40 a 35. Então, somando tudo, deu 191. Isso pode ser Mas só foi uma geral. média ali, Tá. 191 de geral. 191, né? Cami, por favor. A minha deu 218. Boa. Andréia, por favor. A minha deu 168. Boa. Rafa, por favor. Enquanto vocês desmutam, João, você tá aí? Quem desmutar primeiro pode falar. A minha deu 170. Boa. Cleison. A minha deu 157. 155? 157. 157. Boa, gente. E o que que acontece aqui? É uma autoavaliação, né? Pode ser que daqui 3 meses, em vez de aumentar, até diminua. Mas, Eliana, por quê? E eu vou falar por quê. Quando a gente faz aquela roda da vida, o MAS, às vezes eu falo, gente, como está a sua saúde? A pessoa fala, nossa, minha saúde está 9. Quando ela começa a entender o que que é ser saudável, ela pensa, nossa, pensando bem, não estou saudável. Pensando bem, faz anos que eu não faço um exame. Pensando bem, faz, meu Deus, eu não como, não faço boas escolhas alimentares, eu como uma barra de chocolate. E aí, quando ela começa a ter consciência, ela fala, ih, talvez não seja tão boa nota. Então, esse primeiro diagnóstico é uma autoconsciência, beleza? Que cada um teve a sua visão e deu a nota. Eu quero que em cima dessa nota, vocês coloquem para mim, vocês me falem qual foi o bloco que vocês tiveram a menor nota. Ander, qual foi o bloco que teve a menor nota? Foi o último, que é mais sobre formar líderes, sobre foco no estratégico e tudo mais, foi essa parte. Boa.
Qual foi a sua nota nesse bloco, Ander? Acho que não precisa falar individual, não. Só, tá bom. Só quero o menor mesmo. Cami, qual foi o bloco que teve a menor nota? Foi o primeiro. Aham. Andréa, pode falar, Cami. Não, eu sou péssima com agenda. Ah, era, a É gente isso. fez esse negócio. Conscientizei já. Andréa, qual foi o bloco? É o 5. Boa. Rafa, qual foi o bloco? Foi o Nossa, último. foi bem. 5. Cleison, qual foi o bloco? O quarto bloco. Quarto. Então vamos lá, ó, gente. O bloco 1, ele é de autogestão. Então, quando autogestão e autoperformance, né? Autoperformance. Cami, quando você fala de agenda, você consegue fazer tudo o que você quer fazer? No trabalho, sim, ali no trabalho eu sou super organizada com a agenda, mas na minha vida pessoal eu já fui mais controlada, só que eu me baguncei e hoje em dia eu vou fazendo assim, nossa, eu lembrei que eu tenho isso, nossa, eu esqueci de tal coisa. Então, para isso eu estou muito desorganizada. No profissional tá, não, certinho, regradinho, mas no pessoal, nesse quesito de agenda, eu deixo a desejar. Total. E aí, qual que é o grande problema, gente? Quando a gente é super organizado no trabalho, mas na vida pessoal a gente não tem essa organização. A gente acaba se jogando de escanteio. A gente não prioriza a gente. E isso a longo prazo é péssimo, porque emocionalmente isso traz impacto. Entende? Então, por isso que tem que ter essa organização, porque, eu dou prioridade para o trabalho. Na minha vida pessoal, depois eu vejo. E aí nunca vê. Só que isso emocionalmente impacta. E aí, com o tempo, o emocional acaba impactando no trabalho. É um ciclo, né? Então, a gente vai organizar isso. O bloco 4 é o bloco gestão estruturada e resultados, né? Então, aprender a ter meta, métrica, ainda mais, Cleison, você é pedagógico, né? Isso aí vai te trazer muita clareza e te vai ajudar bastante com ferramenta com os professores. Então, você vai conseguir, quando a gente tem essa gestão estruturada, a gente consegue fazer uma gestão menos emocional e mais racional. Isso significa que desgasta menos a gente. E aí, quando a gente vai falar, e quando a gente fala de equipe, gente, tem gente que é muito fácil da gente lidar, tem gente que é muito desafiador, né? E quanto mais a gente tem metas e métricas, a gente consegue mostrar números para a pessoa. A pessoa ela não fica, tá de picuinha comigo. Ai, você não gosta de mim, você pega no meu pé. Não, porque são números, tá ali na tua cara, né? Tipo, tá, é isso aqui, gente. É isso que você precisa alcançar, é isso que você vem alcançando. Você consegue ter mais, ser mais racional. E aí você evita um pouco o mimimi de pessoas muito difíceis de trabalhar, né? Geralmente, professores é um campo desafiador. A gente tem muitos professores que às vezes eles têm muito, tipo, eu sei, né? E aí isso aí vai te ajudar com essa gestão, tá bom? E aí, a grande maioria que foi no 5 é o último nível mesmo, né, gente? Aí a gente está falando de formação de líderes, a gente está falando em focar em tático, a gente está falando num outro nível que a gente só vai conseguir se a gente tiver uma equipe boa. É o nível 360, é o líder 360. Eu estou com uma equipe boa, eu consigo performar aqui. Se eu não tiver uma equipe boa, eu não consigo performar aqui, tá bom? Quando a gente pensa, eu queria que a Cami, pensando no lá, nessa parte, eu acho que é a agenda, né, Cami? Primeiro passo, certo? Eu queria que você colocasse como plano de ação. Sentar essa semana, já escolhe um dia e horário para você pensar, falar, ó, esse dia eu vou dedicar esse dia, esse horário, para você sentar e pensar na tua agenda. Então, como que você vai montar a sua agenda, Cami? Primeiro, você coloca no teu calendário tudo que você já tem programado para o ano. Eu tenho viagem, eu tenho formatura, eu tenho um aniversário, eu tenho um médico, eu tenho uma reunião, eu tenho uma viagem a trabalho, uma viagem, não sei, põe tudo ali. Aí você traz para o mês. O que que eu tenho em fevereiro? Traz para fevereiro, vamos organizar fevereiro. Pô, fevereiro eu tenho médico, eu tenho isso, tenho aquilo, já coloca. E o que que você quer fazer em fevereiro, além do trabalho? Eu quero fazer atividade física, eu quero sair pelo menos uma vez com as minhas amigas que eu não falo há anos, sei lá. Já monta, quando que você vai fazer isso? Que dia? Já coloca lá na agenda. Quando que você vai fazer mercado? Quando que você vai no salão, né? Então, assim, são coisas que você tem que estar na agenda. Então, sua tarefa essa semana é montar a tua agenda. O que se tiver dúvida, me manda WhatsApp, tá bom?
Quando a gente fala ali do nível 4, o que você acha que hoje mais te impacta, Cleison, no nível 4? É não ter meta, é não ter métrica, é não ter treinamentos definidos, o que você acha que... Não ter, como ele diz, no caso, não ter essa meta, essa métrica de sempre poder controlar tudo. Tanto que eu estou até aqui trabalhando num sisteminha já para tentar organizar isso. E Boa. a gente pode controlar mais facilmente cada meta que a gente tem, cada coisa que eu posso passar para os professores ali também. Então, é mais essa parte de controle mesmo. Tá. Qual que você acha que é a primeira meta mais urgente para você controlar? O que eu dei a menor nota ali foi a 16. Deixa eu ver. E, no caso, é mais o meu controle mesmo, né? Do material. Metas claras e acompanháveis, conseguir acompanhar, né? Como que você faz o Isso. acompanhamento? Os professores têm meta. Eles têm o cronograma que eles têm que seguir. Então, cada professor tem que seguir o seu cronograma de aula ali no caso. Só que é mais o meu acompanhamento perante isso. Então, no caso, o sistema que eu estou criando é mais para mim poder controlar esse acompanhamento de cada aluno, né? Boa. Tá. Para controlar o cronograma do professor, para ver se ele está dando o que ele falou que ia dar. Tipo isso. Isso, exatamente. Porque aqui a gente tem algumas turmas que cada professor, cada aluno ele está num nível de aula. Então, no caso, esse aluno pode estar numa aula diferente do outro. Então, a gente tem que checar se esse aluno está realmente tendo essa aula. Então, para mim poder controlar isso, no caso, se o professor está aplicando aquela aula certa para o aluno. Tá. Você consegue ficar um pouquinho depois que a gente terminar a reunião, só para eu te ajudar mais específico com isso? Sim. Desenvolver um plano essa semana. E o pessoal do nível... Ô, João, que nota que você somou total aí, John? Desculpa, gente. Total 200? Qual que foi o bloco que você teve menor nota? Teve dois, na verdade. Pode falar. Foi o segundo bloco e o último. O último é o líder 360 mesmo, né? E aí a gente só vai conseguir performar no último quando a gente estiver performando nos outros. E o 2 é consciência e maturidade emocional. O que você te chamou a atenção ali que você fala, poxa, isso eu precisava dar um foco, preciso melhorar? Tá, a princípio, o que puxou mais foi a questão de. Deixa eu ler. A parte de comunicação, que na verdade sempre tem que dar um reset, né? Porque você falar com uma pessoa aqui não é igual falar com uma outra, né? Então você tem que sempre mudar a comunicação. E também o que me pegou bastante foi a última, né? Esse exemplo emocional mesmo, né? Porque às vezes você faz alguma coisa errada, às vezes não sai como você planeja alguma coisa e você acaba realmente interagindo de uma forma não muito satisfatória com uma pessoa, então até com você mesmo, né? Então foi mais esses dois ali que pegou, né? Qual que você quer dar foco essa semana? A oitava, Minha comunicação, boa. O que você acha que você pode fazer essa semana, para você estar mais atento para essa comunicação? semana. Uma coisa que eu posso ver, Eliana, é eu Ah, anotar, não no caderno, mas eu digo, eu deixar anotado em algum lugar aqui. Pode ser até mesmo uma agenda, né? Agenda no Trello que eu tenho. Anotar, por exemplo, cada pessoa, cada nível de maturidade barra perfeito. o DISC. E daí, antes mesmo de eu for falar, eu sempre, né, quando eu chego no trabalho, eu abro o meu Trello, né, para ver o que eu tenho de tarefa, ver o que eu tenho que fazer no dia. Aí eu vejo, por exemplo, dou uma olhada ali sobre cada nível de maturidade de cada DISC, e aí eu já consigo criar ali um plano de ação para falar com cada um. Com quem eu precisar falar, né, no caso, né? Geralmente eu tento falar mais com as Sensacional. pessoas. Sensacional. John, para você que é dominante, vai dar uma agonia. Isso é para todo mundo, tá, gente, que eu tô falando. Mas, ó, vai dar uma agonia. Você é dominante, você quer eliminar a tarefa logo.
certo? Então, para você parar em cada tarefa e pensar, meu Deus, qual que é o perfil comportamental e a maturidade? Ah, então tem que falar assim, assim. No começo, você vai passar até mal. Você vai falar, meu Deus, estou perdendo tempo. Mas, na verdade, é o contrário. Na verdade, você está ganhando tempo. Primeiro, porque vai evitar retrabalhos. Da pessoa entender errado, não fazer, de evitar confusão, enfim. Então, vai ganhar tempo. E, com o tempo, isso vira automático, gente. Com o tempo, você bate o olho na pessoa, a pessoa vem na tua cabeça, você já sabe como tem que falar com ela. Então, esse é um treino muito bom. Parabéns. Excelente. Já anota aí para você já colocar isso no seu Trello, então. E os outros, o que vocês querem trabalhar essa semana, gente? O bloco 5 a gente está falando de formação de líderes, de conseguir focar no tático. Porém, eu acho que quando a gente desenvolve, né, os outros, a gente consegue desenvolver os 5. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês aqui. Rafa, Andréia, Anderson, o que vocês querem trabalhar aqui? Bom, a minha menor nota foi que eu tô focando muito no operacional, né? Fazendo muita coisa que eu poderia estar delegando. Então, esse eu acho que é a principal coisa. Foi a minha menor nota ali de todas. Amei. Então, eu tenho uma tarefa para você essa semana. Todo mundo que tem esse mesmo problema do Anderson, os passo a passo para delegar é esse. Você vai pegar uma tarefa, desse monte que você tem, uma que você quer delegar. Essa uma tem que ser a mais. É muito fácil para você. Um grande erro da gente que é líder é querer delegar o que é mais difícil. Mas se é difícil para a gente já vai ter dificuldade em delegar. E aí, aquilo que é fácil, a gente fala, mas isso aqui eu faço tão rápido, é tão fácil, deixa que eu faço. Só que a gente fica com um monte de tarefa fácil, ocupando um monte de tempo, e as tarefas fáceis significa que a pessoa que a gente vai delegar vai fazer, talvez não com tanta facilidade, mas a gente vai eliminando. É melhor eliminar 100 fáceis do que uma difícil. Entendeu? Quando você eliminar 100 fáceis, aquela difícil você vai ter mais foco, ela vai se tornar fácil. Quando se tornar fácil, é hora de delegar. Certo? Então, você vai separar uma tarefa, que às vezes, Ander, você fala, mas isso aqui eu faço em 2 segundos, não vai fazer diferença. É essa que tem que delegar. É a mais fácil para você. Você vai pegar, escrever num papel essa tarefa. E aí você vai pensar na tua equipe. Quem faria melhor isso aqui? De acordo com o perfil comportamental, de acordo com o cronograma, quem está mais livre. Outro erro, gente, é a gente querer delegar tudo para a melhor pessoa da equipe. Aí, aquela uma pessoa, ela fica abarrotada. E ela começa a errar, ela começa a surtar, ela começa a não dar conta, e o que você faz? Você vai lá e pega de volta. Então, não. Eu não delego para a melhor pessoa da minha equipe, eu delego para a pessoa que tem o melhor perfil comportamental naquele momento, que já tem uma maturidade boa e que está com o cronograma mais livre. É assim que eu delego. Então, Anderson, a tarefa é essa. Não é delegar ainda, é escreve a tarefa, escreve o perfil comportamental que é necessário. Precisa ser rápido, é dominante. Precisa ser mais cuidadoso com o cliente, é mais estável. Precisa ser mais, é influente, sei lá, precisa ser mais criativo, não sei. Veja qual que é a tarefa e quem na tua equipe está com o cronograma mais tranquilo para assumir isso. Não é o melhor nem o mais rápido, gente. A gente tem um costume de dar tudo para o melhor e mais rápido. Cuidado, tá bom? Então, essa é a sua tarefa dessa semana. Resolveu isso? Deu clareza? Aí você me fala, que eu te passo o próximo passo. Show? Andréia e Rafa. Então, eu fiz bem igual ele. Fiz bem quase parecido com o do Anderson. Eu estou até questionando uma coisa com você, assim. Eu tenho um aqui da minha equipe que a performance dele é sensacional, ele é rápido, ele é ágil, então, assim, eu estou mais focada nele. Entendeu? Porque, assim, é uma pessoa que você não precisa mandar. Quando eu vejo, ele já fez, entendeu? Então, eu estou focada muito nessa pessoa, né? Só que eu preciso delegar mais uma pessoa caso, né, venha ele não faltar, e não estar presente no dia, então eu estou com essa dificuldade, porque ele é sensacional, ele é muito bom mesmo no que ele faz. Eu estou bem satisfeita com ele. Essa pessoa que é muito boa é a pessoa que você vai formar para líder. Só que tem que ter esse cuidado para não sobrecarregar essa pessoa. Então, é isso que eu estou fazendo.
Entendeu? Então, faz uma lista, não, faz uma tarefa que você quer delegar essa semana e pensa, para quem eu poderia delegar fora essa pessoa? Tira essa pessoa da jogada. Entendeu? Tá. Porque, gente, a gente não tem como a gente formar uma equipe com uma pessoa boa. Uma pessoa. Aí não é uma equipe. Se eu tivesse duas pessoas igual ele, eu não precisava de mais ali. Isso. Mas é difícil, a gente não vai achar todo mundo nesse nível, É verdade. né? Não existe uma equipe que todo mundo tem essa performance. E aí a gente tem que tomar cuidado, a gente acaba massacrando aquela pessoa e os outros ficam ali, ó, porque eu sou, né? E aí a gente fica com uma pessoa só. E aí, pior, amanhã depois se a pessoa olha para você e fala, eu vou sair, você surta, tá? Então, seleciona uma tarefa que é a mais fácil que existe na vida, que você tem aí com você, e pensa quem poderia, de acordo com o perfil, de acordo com o cronograma, quem poderia assumir fora essa pessoa. Não pode ser essa pessoa, tá bom? Tá. Essa é a tarefa. Aí depois você me avisa. A hora que você achar, você me fala. Rafa, fala aí. Tá. Então, o meu problema aqui é conseguir focar no estratégico e tático e a equipe performar sem a minha presença. Boa. Quando você conseguir fazer a equipe performar sem a tua presença, você consegue ir para o tático. Entende? Porque a gente não consegue ir para o tático, porque a gente fica ali com a equipe, a gente está no operacionalzão, né? Então, como que eu faço para a equipe performar sem você estar junto? O que que você acredita hoje que é o seu maior gap, é o maior problema, o maior gargalo para você conseguir fazer a equipe rodar sozinha? Olha, Posso te perguntar uma coisa? Você já faz ponto de contato todo dia? então eu estou treinando para isso, eu preciso fazer. Eu vou te pôr um desafio essa semana, então. Você sabe o que que é ponto de contato com clareza, certinho? Ponto de contato é uma reunião, para todo mundo isso, hein? No começo do expediente da pessoa, ela chegou para trabalhar, você chama ela no individual e conversa com ela de 5 a 7 minutos sobre como foi ontem e como vai ser hoje. Só. Então, você vai dar clareza para o que ela tem que fazer no dia. Ela não precisa toda hora estar perguntando ou você falando toda hora com ela. Então, você dá uma clareza, né, do que ela tem para fazer naquele dia de mais importante. Então, eu vou te pôr um desafio. Quantas pessoas você tem abaixo de você hoje? Então eu tenho umas 4. Você vai escolher uma, a melhor. Quem que é a melhor? A menina do pé. Então, é ela. Comece com ela. Você vai fazer só com ela essa semana. Então, hoje você já vai avisar. A partir de amanhã, a gente vai começar a fazer ponto de contato. Como funciona? Quando você chegar, você vai vir e a gente vai fazer uma reunião de 5 minutos. Tá? É em pé, Rafa. Ponto de contato a gente não senta para fazer, tá? Em pé. E aí, Rafa, você vai começar a fazer com ela. No começo, eu quero que você coloque 2 despertadores. Um para o horário que ela chega, um para a hora que ela volta do almoço. Porque vai ser mais fácil você fazer em 2 partes, tá? Então, no de manhã, você vai apertar. Me conta um pouco. Qual era a sua meta ontem? Qual foi a principal dificuldade que você encontrou para falar com as pessoas? Qual a sua meta hoje? O que que você vai fazer de diferente para bater a sua meta de ligações hoje? Depois que ela voltar do almoço, você vai apertar sobre amanhã. Como foi hoje de manhã? Qual que era a meta para amanhã? Quando você conseguiu falar? Como que foi? Qual foi a maior dificuldade? E agora à tarde? O que que você tem para tarde? Qual a meta? O que que você vai fazer de diferente para não acontecer isso que aconteceu de manhã? É isso, Rafa. E você vai fazer isso. Hoje é a quinta. Você vai fazer sexta e sábado. E me dá um feedback. Me fala o que aconteceu. Combinado? Combinado. Todo mundo anotou o que que precisa fazer essa semana? Sim. Então, tá bom. Na aula que vem, a gente vai já fazer a primeira aula. Esses 4 pilares que a gente vai passar, não é em sequência. A gente vai fazer uma aula do pilar 1, uma aula do pilar 4, volta para o 3, vai para o 1, vai para o... Entendeu? Eles vão ser mesclados, certo? Então, a aula que vem, eu vou dar uma clareza um pouco maior para vocês sobre isso e a gente já vai entrar com uma aula, certo? Mas essa semana, todo mundo tem que colocar essa ação em prática. Terminou a ação, me chama e avisa. Fechou? Cleison, você fica um pouquinho comigo aqui? Os outros Ficou? estão cansados. Bom trabalho para vocês.
Boa semana aí, gente. Bora para cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cleison, me conta um pouquinho. Quando você fala que você tem alunos em diferentes níveis na mesma sala, dá uma clareza um pouquinho maior? Só deixa eu entender. Tá, é que, assim, aqui eles seguem um método de ensino diferente. Então, vamos supor na informática, que é o nosso método ali. Então, a gente tem mais um ensino progressivo, que é o quê? Um aluno que ele chega hoje, ele se matricula ontem, hoje ele começa o curso, ele vai começar o curso do zero hoje. Uhum. Então, amanhã pode chegar outro aluno que se matriculou outro dia e começar o curso dele do zero amanhã. Então, cada aluno tem um tratamento especial do professor ali. Então, cada aluno ele tem uma ficha de controle de quando ele vai começar e quando ele vai terminar, no caso, o curso. Essa ficha Serve. fica onde? Essa ficha a gente tem uma pasta que elas ficam todas armazenadas ali. Então, só que gera que, por ser papel, ser folha que tem que ser preenchida, e são muitos alunos, às vezes elas deixam de ser preenchidas por alguns professores. Então, E o a ficha professor, vai na mão, quando o professor chega, a ficha vai na mão do professor ou na mão do aluno? ele vai na mão do professor, é o professor que controla a ficha. Interessante. A gente trabalhava assim também nas nossas escolas, só que quando o aluno chegava, a gente dava para o aluno. O aluno levava para a sala de aula e deixava em cima da torre do computador. Aí o professor, ele ia de aluno em aluno, eu não sei como que vocês fazem, mas quando começava a aula, todo mundo ia abrindo, cada um já ia abrindo e fazendo. Eles tinham tipo um aquecimento de 5 minutos, 7 minutos, que eles faziam tipo, abria e ia fazendo digitação. Ia treinando, depende se a pessoa estava no Word, cada um tinha um aquecimento inicial padrão. Para que Sim. isso? Porque o aluno começa já lá a ligar computador, fazer alguma coisa, enquanto isso dá tempo para o professor ir rodando de aluno em aluno e falando, olha, hoje você vai fazer isso, hoje você vai fazer aquilo. Entendeu? Como que o professor fazia? Ele olhava a ficha em cima da torre, falava, então hoje você vai trabalhar, abre o teu livro na página tal. Você vai fazer isso. E aí ele já dava um ok naquela aula, entendeu? Porque estava na aula ali, ó. Então hoje é aula tal, aula tal, aula tal. Ele dava um ok. Ele ia para o aluno do lado. Enquanto isso, o aluno ia abrindo o Corel, o PowerPoint, o Excel, sei lá, e já começava no livro. Ele já ia lendo o livro e já ia fazendo. O professor ia para o aluno do lado, pegava a ficha em cima, falava, hoje você vai fazer XYZ. Pegava, hoje você vai fazer XYZ. E aí ele ia olhando, isso facilitava para o professor, o aluno já estava, tipo assim, eu não preciso, é o Cleison, deixa eu achar a ficha do Cleison, Cleison, entendeu? O aluno ficava com a ficha ali, e ele ia passando, dando ok, o aluno ia abrindo, e aí ele acabou de rodar todos os alunos, ele voltava no aluno 1, já via onde o aluno estava, se tinha dúvida, ia no aluno 2, então ele ia fazendo essa rotação nos alunos de informática. Acabou a aula, ele recolhia, e aí quem tinha faltado, ficava na secretaria, né? Então, ali na secretaria, elas colocavam, faltou, porque aí o professor sabia que ele não tinha visto aquela aula, né? Ia ter um faltou na aula passada. E aí o professor recolhia as fichas de cima do computador e entregava para a secretaria. Esse processo ajuda o professor a preencher ficha, porque ele só tem que dar um ok. Eu não sei se vocês têm aulas definidas nessa ficha. É aula definida já? Cada curso tem a sua aula definida. Se é informática profissional, ele vai ter as aulas de informática profissional. Então, são as 48 aulas, no caso da informática profissional. Se é avançada, as 48 aulas da avançada. Então, daí a gente vai dando os OKs e a gente lança uma nota por aula da parte completa do aluno, do comportamento, da atividade. Então, a gente já lança uma nota ali. Isso toma também um tempinho da ficha, né? Da gente, do preenchimento dela. É Quem a manda parte é o de professor. Isso, o professor lança uma nota para o aluno, tanto da parte de desenvolvimento dele, quanto da parte no caso da produção da atividade. Top. E aí, mas na ficha está escrito tá descrito a aula, ou só tá aula 1, 2, 3, como é que tá? Ele Tá está descrito a aula. livro? Então, ele diz aula 1, digitação, vamos supor. Daí Boa. ele fala Tá. a quais digitações o aluno tem que fazer. Então, na ficha, o professor já olha e já, opa, hoje ele tem que fazer tais digitações. Então, Show. ele vai lá e já faz as digitações. Na própria ficha do aluno que tem o lugar para dar nota? Isso, na própria ficha dele tem um lugar para a nota do aluno e um lugar para o aluno assinar também, para que ele compareceu e que ele viu que a nota dele é do dia, no caso. Show. Então, como que vocês podem fazer, por exemplo? Então, ó, o professor está rodando, né? Ele foi, ele rodou a primeira, rodou a segunda para tirar dúvida.
Quando tiver já no final da aula, conforme ele vai fazendo de novo essa rotação, ele chega e fala: Bom, Cleison, então por hoje encerrou, pega a ficha, sua nota foi tal, assina aqui, bota em cima da torre e pode ir embora. E aí ele vai fazendo essa rotação e dispensando. Porque aí ele já faz tudo Tudo antes. no final ali. E no caso, daí também, quando eu cheguei, eu vi que ele tava o controle só de fichas, assim. Então, aí como eu trabalho já com desenvolvimento de sites, desenvolvimento de programação, aí eu tô fazendo um sistema, eu e o outro professor estamos desenvolvendo um sistema para a gente controlar isso por sistema também. Porque assim a gente consegue, às vezes, lançar alguma coisa de casa, porque tem um professor nosso que ele vai até 8h30. Então, para ele finalizar tudo e lançar nota, às vezes pegar a assinatura, fica muito corrido para ele. Então, eu quero fazer esse sistema já também para ajudar na parte dos professores, esse preenchimento também da parte do material, e para mim poder consultar de longe também a parte que eles estão fazendo, né? Eu acho ótimo, só que eu acho que vai aumentar o seu trabalho. Hum. Sabe por quê? Porque o professor não vai preencher. Eles não vão lançar. Hum. Por quê? Porque se não for feito ali na hora da aula, é muito desafiador a gente fazer. É assim, com uma cultura muito forte, tá? Mas assim, vamos para o dia a dia, vamos para a prática. Eles não vão chegar em casa e abrir sistema e fazer, entendeu? Por isso que eu acho que talvez seja mais fácil para você, para o professor, o aluno antes de ir embora, porque o aluno tem que assinar. Então, antes de ir embora, o aluno já cria esse hábito. Prof, terminei, posso ir embora? O professor já pega a ficha, fala, peraí, já dá a nota, fala, ó, assina aqui já, ele assina, pode ir embora. O aluno só vai embora depois, porque assim, é na hora do professor pensar a nota e dar nota. Pensa e dá nota, o aluno assina e tchau, entendeu? As fichas ficam preenchidas, o aluno consegue acompanhar, e não tem como o aluno ir embora sem ter a nota e sem ter assinado. Eu acho que é o que mais talvez funciona, na verdade. Porque o sistema vai ficar tecnológico. Mas para o professor abrir o sistema, das Relance. lançar, não vai. E eu estou te falando porque eu já trabalhei com sistema também. Linda. Mas o professor não preenchia mas nem com reza. A gente também, igual antes de eu vir para cá, eu era da parte administrativa do Exército. Então, daí muita coisa também eu usei lá. E lá realmente eles tinham três coisas para preencher uma. Então, vamos supor, era documentação, sistema e outros sistemas, às vezes, para uma mesma coisa. Fica tão burocrático, sabe? Então, o professor ali, ainda mais quando a gente fala de professor de curso profissionalizante, né? Eles não são Uhum. burocráticos, eles são mais do dia a dia, da prática. Eu acredito, posso estar errada, mas eu acredito que eles não vão. Você vai ter um trabalho de ficar pegando no pé deles para ficar abrindo o sistema e preencher. Abre o sistema, preenche, abre o sistema. Agora, quando a gente trabalha com essa ficha manual, já está ali. Ele já está ali dando aula. Ele tem que pegar, dar um ok, já depois no final dá a nota, o aluno já assina naquela hora e tchau, e vai embora. As fichas que ficaram com a secretaria, elas têm que colocar, faltou, porque aí elas já sabem que o aluno não veio, a ficha está na mão delas. Qual que é o cuidado que tem que ter? O professor passar lá em cima da torre recolhendo todas as fichas e entregar para a secretaria. Não deixar o aluno levar embora, para não perder essas fichas, né? Então, esse é a secretaria estarem atenta na saída de aluno para não estar com fichinha na mão. Então, o professor, a ficha é do professor. O aluno, ele entra em sala de aula e põe na torre. Então, aquele aluno é aquela ficha. E aí, o professor passa, olhando, já vê o que vai fazer, já dá o comando para o aluno, dá um ok, vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. E na próxima rodada, ele só vai vendo quem está com dificuldade. E na última rodada, ele vai dispensando. Então, não dispensa todo mundo junto. Pronto, gente, pode ir embora. Não. Fala, gente, então vamos finalizando aí. Quem já terminou, eu vou passando aqui e já vou fazer a avaliação com vocês. Já pega a ficha, avalia, assina. Pega a ficha, avalia, assina. Porque o aluno, ele sabe a nota que ele leva. O aluno assina pela nota? Ele vê a nota ou não vê a nota? Ele vê a nota. Ah, então não tem problema. Só ia ter problema se o aluno não pudesse ver a nota. Mas se ele vê, tá top. E é bom que o aluno veja a nota, que ele já vê a parte tanto de como a gente dá nota de comportamental, a gente também dá nota da parte do processo Total. do total ali dele. Aham. Então é bom que
ele vê algumas melhorias que ele pode fazer. A nota já funciona como um feedback para ele mesmo, né? Para ele observar Como a que ele evolução. fica hoje sabendo da nota dele? A nota dele é dada no final da aula ali. Tanto se a gente aplica uma prova, a gente já daí também passa a nota para ele no final dessa prova. Ó, você tirou tal nota, entrega a prova para ele ver também o que ele errou. A gente também faz uma explicação sobre a questão que ele errou. Boa. Então, ele consegue verificar toda a parte ou tanto de erro, de acerto dele, ele consegue ver tudo na prova ou na própria nota na ficha. Ele pega a ficha e vê, ó, eu tirei tal nota. Alguns questionam, por que que eu tirei tal nota? Daí a gente dá o feedback, no caso, face a face com ele ali, né? Uhum, total. Eu acho que funcionaria bem desse jeito. Uhum. Hoje, o que que você acredita que teria que melhorar para você conseguir ter um controle maior sobre essas aulas? Eu acho que esse controle da ficha e a ideia que você passou foi uma ideia que eu consegui raciocinar que é muito boa. Eu quero tentar aplicar essa ideia nesse formato assim da ficha. Porque uma coisa que eu estava tentando raciocinar é um jeito desse controle de cada aluno. Como eles são muitos alunos e cada aluno está num nível, ele se torna, me diz, muito grande o controle sobre cada nível de aluno. Às vezes tem aluno que falta, a gente tem que prosseguir a aula também. Tem Sim. aluno tem as reposições também, que a gente tem que ter esse controle sobre as reposições também. Sabe Então, como que a gente cada. faz? Vou compartilhar aqui, a gente fazia, faz não, a gente fazia. Deixa eu compartilhar aqui com você, só para saber se é mais ou menos o mesmo jeito. Foi o melhor jeito que a gente achou para fazer esse controle, que a gente também tinha web design junto com informática, junto com Excel avançado. Aí Uhum. aqui, vou dar um exemplo, tá? A gente fazia aqui uma tabela. Aqui a gente colocava em cima, aluno, início do curso, término do curso. Aliás, ajudava a gente até nesse controle, né? De início, término, quando tem que terminar o Word, quando tem que terminar o Excel. Mas aí, depois disso, que a gente ficava assim, ó, data, aula e uma observação. Então, quando o aluno chegava para fazer, aqui na data a gente colocava o dia de hoje. Então, 15 de janeiro. O professor, entendeu? Aqui tem lá digitação, formatação, sei lá o que que tem, né? Enfim. Então, aqui na data, o professor vai estar lá em cima do computador. O professor pega, e em vez, não é o ok, em vez de ok, ele põe a data que ele está dando aquilo lá. Uhum. Aqui tem a outra aula, né? Aula X, aula Y, não sei o quê, tem as outras aulas. Aqui ele faltou, vai ficar com a secretaria. A secretaria já vem e escreve no quadradinho, faltou. Quando o professor vai dar a próxima aula, ele já sabe que esse aqui, ó, faltou, pulou, tem que vir para cá. Então vamos dar essa hoje. Hoje é dia, sei lá, 27, não sei, tô chutando. Aí o aluno, ele veio para reposição. Ele vai repor essa aqui, por exemplo, um exemplo. Aí o professor, do lado do faltou, ele põe a data que ele fez a reposição. Então, reposição dia, sei lá, foi lá no dia 30. Fez uma reposição. E aí a gente ia controlando por isso aqui. É um bom controle. Aqui você já pode ter a nota Uhum. e a assinatura. Então, aqui o professor já dá a nota do aluno e ali já assina. Então, nota 9. O aluno vai lá e assina. Tudo na hora da aula. Uhum. Eu acho que vai facilitar para professor, para você, para o aluno, para todo mundo. É que daí o que eu quero, o que eu acho mais difícil é a implementação disso na rotina, né? Então, no caso, é tornar isso uma rotina, do aluno chegar, pegar a ficha, porque eles não têm essa rotina, nem os alunos, nem o professor dessa rotina da ficha. Então, é sempre o professor que pega no final e preenche as fichas. Eu quero tentar a adequação dessa rotina da ficha, do uso do aluno, se adequar com a ficha, do professor também cobrar a ficha no final. Então, é mais esse é o maior desafio que eu vejo ali no caso. Aqui é treinamento de secretaria. O pessoal Uhum. da secretaria tem que estar muito bem treinado. Com o professor, você vai falar, gente, eu vou facilitar a vida de vocês. Para vocês não ficarem perdendo tempo depois, né? Para vocês conseguirem já chegar e saber o que vocês têm que dar para o aluno. A gente vai adotar um sistema de ficha XYZ. O professor é falar que vai ser uma melhoria para ele, Uhum. né? Para as meninas da secretaria, é falar, gente, a gente deixava as fichas junto com a lista. Vocês têm lista de chamada ainda? O aluno Tem, chega, tá? a gente deixava as fichas arrumadas do lado da lista de chamada. Então, o aluno estava assinando, a secretária estava pegando a ficha dele e ele entrava na sala com a ficha.
Ó, coloca em cima do teu computador. Então a ficha ficava já arrumada. Ah, então vamos supor, hoje é quinta, às 2 horas da tarde tem a turma das duas. A gente já pegava a pasta das duas, colocava em cima da mesa já sem a pasta, do lado da lista de presença. Aí o aluno estava assinando, a secretária já olha lá, o aluno já pega e fala, ó, a gente mudou o sistema, coloca em cima do computador, entendeu? E aí o professor entra, ele vai rodando e olhando as fichas e vai fazendo, já dá nota. Para o professor vai ser muito mais fácil, ele vai dar graças a Deus, né? Ah, eu- Vai ser uma bênção para ele. E aí o controle maior é a secretaria. Então, lembrar de pegar as fichas no final da aula com o professor, escrever quem faltou, colocar tudo ali. E aí a gente tinha mais um processo com secretaria. Aluno ligou falando, ó, não vou mais fazer de quinta, vou mudar agora para segunda, 2 horas da tarde. Então, ela fazia a mudança no sistema e ela já entrava na pasta de quinta-feira e já colocava a fichinha dele na segunda-feira, né? Então, mas é mais treinamento de secretaria daí. É um alinhamento talvez mais com a Rafa que cuida, né? a parte da secretaria é tudo com a Rafa, né? Eu acho que você e Rafa estarem mais alinhados daí. É um treinamento da Uhum. secretaria daí. E aí é costume, é hábito. No começo vai dar errado, no começo vão esquecer, no começo XYZ, mas aí não tá dando certo, deixa para lá. É continuar melhorando o que Não não tá dando certo é, né? até implantar. Uhum. Para a gente funcionar com E, benzão isso. Bem, bem. uhum. A Eu gente vou tem tentar uma turma implementar com isso. 40 computadores. É muita coisa. E aí a gente tentou de tudo, Cleison. A gente tentou em Uhum. sistema, a gente tentou em planilha de Excel, a gente tentou num negócio no celular. O professor não acessava, não acessava. Aí quando a gente falou, quer saber? Deixa menos tecnológico e mais fácil. Aí fizemos fichinha manual, aí foi. Foi o único jeito que foi. Então foi uma coisa que aí a gente deixava ali as fichas, e aí, mas é esse treinamento de secretaria que tem que ter bem alinhadinho com a secretaria. Então Eu você, quero ver se eu alinho, então, para criar essa ideia, que daí, para mim fazer, eu também não vou chegar a fazer direto. Eu vou criar o planejamento boa. de Falar como com eu a vou Jane, chegar. apresentar para a Jane e para a Kátia, ver se para elas faz sentido também, se elas veem algum problema nisso. E aí, se der Uhum. tudo ok, começa a implantação. Se precisar de ajuda, me chama. Uhum. Então, beleza. Eu quero fazer o planejamento completo, aí eu quero botar em prática. Então, sua tarefa essa semana é o planejamento, fechou? Beleza. Tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar. Beleza. Muito obrigado. Obrigada, eu. Bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.